Boa noite, irmãos. Graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que sim. E eu gostaria de pedir para você que chegou até aqui conosco nessa live, que você já aproveitasse e fosse lá no nosso canal do YouTube e você fosse lá e se inscrevesse no canal, curta o canal e compartilhe os vídeos do canal. Por quê? Porque desta forma a gente consegue levar a palavra do Senhor a mais pessoas, a mais lugares, e assim a gente consegue fortalecer a palavra do Senhor que está sendo pregada através do ministério, do serviço dessa igreja. Amém? Muito bem. Então, deixa eu falar uma coisa com vocês. Na semana passada, a gente começou a falar um pouquinho sobre essa nova série de mensagens que nós estamos tratando do tema propósito, né? E à guisa de introdução, na semana passada, eu revelei que esta série de mensagens, ela nasceu de uma preocupação, de uma inquietação do meu coração, no que diz respeito à ausência ou ao pouco, na melhor das hipóteses, comprometimento das pessoas com as coisas do reino de Deus. Um certo desassossego começou a aparecer na minha alma quando a gente começou a perceber um certo desapego das pessoas às coisas de Deus, à palavra de Deus, ao serviço da casa de Deus. E eu, desenvolvendo o meu trabalho pastoral, o meu serviço pastoral, eu tenho notado que nós somos influenciados muitas vezes por muitas coisas ao nosso redor, por vários motivos que vão fazendo a gente colocar nossa vida num rumo, numa trilha, numa senda em que nós não encontramos propósito, nós não encontramos motivo, nós não encontramos razão de ser e acabamos então vivendo as nossas vidas despretensiosamente, sem um cuidado, sem um interesse em colocar a nossa vida dentro daquilo que Deus estabeleceu para nós, não apenas como igreja, corpo, organismo vivo, mas também como indivíduos na sua presença. Então, eu acredito verdadeiramente que a única maneira da gente entender isso, a única forma, de nos conscientizar desta verdade, de que eu e você precisamos viver com propósito, é através da revelação bíblica. Nós falamos um pouquinho disso na semana passada, Alguns podem especular sobre o sentido da vida, alguns podem tecer comentários, impressões, talvez colocar hipóteses, mas a grande verdade é que nós só podemos entender o sentido da vida, o porquê de estarmos aqui neste planeta, nesta cidade, neste país, fazendo o tipo de coisa que devemos fazer. A única maneira de compreendermos isso é através das Escrituras Sagradas. Então, para a gente caminhar no desenvolvimento desse tema, que é uma vida com propósito, eu quero hoje à noite falar com vocês sobre as vantagens de viver uma vida dirigida por propósitos. Eu quero falar com vocês sobre os benefícios, sobre as vantagens, de uma vida dirigida por propósitos. E eu acredito que existem 5 motivos, 5 grandes vantagens de levar uma vida dirigida por propósitos. E o primeiro deles é que conhecer o propósito da sua vida faz com que ela tenha sentido. Conhecer o sentido da sua vida, conhecer o propósito da sua vida faz com que ela tenha sentido. Ouça isso. Nós fomos criados por Deus para sermos importantes. É isso mesmo que você está ouvindo. Nós fomos criados para ser importantes, nós temos uma real importância para Deus. E é por isso, tendo nós, dentro de nós esta verdade,
sendo você cristão ou não, é por isso que muitas pessoas usam até métodos questionáveis para chegar a essa conclusão de que de fato nós somos importantes. Agora, um fato inegável é que quando a nossa vida passa a fazer sentido, nós podemos suportar praticamente tudo. Contudo, um senso de profundo sentimento de propósito é necessário para que a gente possa suportar as coisas. Agora, quando nós não temos um sentimento de propósito, quando nós não entendemos para que fomos criados, quando nós não entendemos o porquê de existirmos, a vida passa a ser insuportável. Uma jovem, na casa dos seus 20 anos, escreveu: sinto-me um fracasso, pois luto para me tornar algo e nem ao menos sei o que é. Tudo que eu sei fazer é sobreviver. Algum dia, se eu descobrir o meu desígnio, sentirei que estou começando a viver. Perceba, sem Deus, a vida não faz sentido. Sem Deus, a vida não tem nenhum propósito. E sem um propósito, a vida não tem significado. E sem significado, a vida não tem relevância, ou a vida não tem esperança. E talvez você esteja nessa situação hoje, vivendo uma vida sem esperança, vivendo uma vida sem uma luz que brilha, talvez no fim do túnel que você está passando. Mas eu preciso te dizer que na Bíblia, homens de Deus também passaram por fases assim. Na Bíblia, por exemplo, Isaías, ele escreveu lá no capítulo 49, versículo 4, assim: tenho-me afadigado sem qualquer propósito, tenho gastado minha força em vão e para nada. No livro de Jó, capítulo 7, versículo 16 diz: meus dias são vazios e sem esperança. No capítulo 7 vai dizer: detesto a vida, não quero mais viver, deixa-me em paz, pois a minha vida não vale nada. Ora, diante desses textos e diante daquilo que a gente vem desenvolvendo, não é difícil concluir, amados, que a maior de todas as desgraças não é a morte, não é uma enfermidade, não é um infortúnio na vida, mas a maior das desgraças que pode tocar uma vida humana é uma vida sem propósito. É uma vida sem esperança. Falando em esperança, a esperança ela é tão essencial, ela é tão fundamental na nossa vida, como, por exemplo, o ar é importante para você. Nenhum de nós, absolutamente nenhum de nós, conseguimos viver sem ar. Nenhum de nós consegue viver sem água. Da mesma maneira, na mesma proporção de importância, nós não podemos viver sem esperança. Existe um médico, Dr. Bernie Siegel, ele descobriu que podia facilmente prever, qual dos seus pacientes com câncer apresentariam as melhores condições, o melhor prognóstico possível, quando ele fazia uma pergunta muito simples para eles. Ele perguntava assim: você quer viver até os 100 anos de idade? Pergunta simples, eu acho que é a pergunta que todos nós podemos facilmente responder. Os que tinham uma profunda noção de propósito de vida, aqueles que tinham noção de quem eles eram, para que eles nasceram e que eles tinham um propósito na terra, eles respondiam sim. E estes que tinham propósito, eles tinham maior probabilidade de sobreviver ao câncer. Então perceba que o estado emocional, a esperança para a vida, ela é capaz de influenciar as nossas vidas, ela é capaz de influenciar a nossa saúde, ela é capaz de influenciar a resposta imunológica do nosso corpo, e ela é capaz também de nos colocar num estado de paz, de tranquilidade, porque o próprio Cristo é o príncipe da paz, e Ele, quando entra em nosso coração,
Ele fica todo o tempo, o Espírito Santo fica em todo o tempo tentando fazer com que eu e você compreendamos qual é o nosso propósito e assim descobramos a esperança para uma vida futura. Agora, talvez você tenha vivido a sua vida até esse momento sem esperança. E se você é essa pessoa, eu preciso te dizer nesse momento, não desista. Não desista da vida, não desista de continuar caminhando, porque coisas maravilhosas vão acontecer na sua vida a partir de agora, porque você vai, junto conosco, aprender qual é o seu propósito. E quando você começar a entender o seu propósito e, sobretudo, viver esse propósito, toda a sua vida vai ser transformada. Toda a tua história vai ser mudada. Deus diz na sua palavra, lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11: porque eu, o Senhor, conheço os planos que tenho sobre vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, você pode ter a sensação de estar enfrentando uma situação impossível na tua vida. Talvez você tenha a sensação hoje à noite de que você está passando por um dos períodos mais nebulosos, mais sombrios da tua história, e a esperança é apenas uma palavra que não traz nenhum sentido, nenhum aquecimento, nenhuma alegria para o teu coração. Mas a palavra do Senhor diz, a palavra de Deus diz, no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20, pelo seu grandioso poder operando em nós, Deus, olha o que ele diz, é capaz de fazer muito mais do que jamais ousaríamos pedir ou mesmo imaginar, infinitamente. Você sabe o que é infinito? Não tem fim. Infinitamente além das nossas mais sublimes orações, anseios, pensamentos ou esperanças. Então, se você chegou até esse momento sem esperança na vida, muito provavelmente é porque você não entendeu o seu propósito. Mas a partir destas semanas, semana passada a gente já começou a falar sobre isso, vamos continuar e adentrar nas próximas semanas, falando sobre qual é o sentido da vida à luz das Escrituras, e o sentido da vida é que eu e você descubramos e vivamos o nosso propósito. Então, conhecer o nosso propósito faz com que a nossa vida tenha sentido. Esse é o primeiro benefício de viver uma vida com propósitos. O segundo benefício de viver uma vida com propósito é que conhecer o seu propósito, nossa, isso aqui é libertador, preste atenção. Conhecer o seu propósito simplifica a vida. Então, quando eu e você compreendemos qual é o nosso propósito na terra, qual é a nossa missão na terra, qual é a nossa função na terra, isso faz com que a gente defina o que nós fazemos e o que nós não fazemos. Perceba que o propósito ele se torna o padrão pelo qual você passa a avaliar as ações que são essenciais na sua vida e quais não são. Quando nós conhecemos o nosso propósito, a gente começa a ter uma facilidade maior para dizer uma palavra que é libertadora. E essa palavra é a palavra não. Quando nós compreendemos o nosso propósito, a gente começa a aprender a dizer não para aquilo que não é para a gente, não é para a gente fazer, não faz parte da nossa constituição. Quando algo surge na sua vida, quando uma oportunidade aparece na sua vida, quando algo vem sobre você, a pergunta simples que você faz é: esse ato me ajuda a cumprir o propósito para o qual Deus me criou? Eu já contei essa experiência, esse fato que eu vivi aqui na igreja alguns anos atrás, mas para ilustrar um pouco mais, para criar uma janela, para que a gente possa entender aquilo que eu estou dizendo de uma forma mais clara. No meu primeiro ano de seminário, eu já era advogado, trabalhava como advogado na cidade de Sorocaba,
E eu fiz seminário junto com alguns irmãos da igreja de Sorocaba, e dentre eles, havia um irmão ali que, um irmão dele, ele estava prestando concursos e tal, e um dia nós chegamos para a aula e ele disse: Aldo, você não sabe o que aconteceu. Eu disse: o quê? Ele disse: meu irmão passou no concurso para juiz de direito, cara. E aí nós celebramos, ficamos muito felizes ali. E aí ele me fez uma pergunta, ele disse assim: Aldo, uma vez eu escutei você falar que muito antigamente você pensava em ser juiz. Por que você não presta esse concurso? Porque imagina, cara, você vai ganhar um bom salário, você vai ter um status e você pode influenciar muito, muito mais talvez do que hoje na sua história. Aí eu parei, pensei e disse: olha, na verdade eu me lembrei o porquê que eu não queria mais ser juiz, né? E eu disse a ele: querido, eu entendo o seu ponto de vista e eu acho que ele é até válido, mas se eu me tornasse uma figura pública neste aspecto, como um juiz de direito, seja estadual ou federal, isso poderia acontecer. Qualquer pessoa pode, estudando, consegue chegar em qualquer lugar que queira. Isso não facilitaria a pregação do Evangelho, isso não facilitaria a minha vida ministerial, porque conhecendo os meandros da justiça, conhecendo os meandros, os corredores dos fóruns da vida, não porque apenas sou advogado, mas porque cresci praticamente dentro do fórum, dentro da delegacia. Meu pai era policial, minha mãe trabalhava no fórum, cidade do interior, a gente conhece todo mundo e tem sempre acesso a estas informações. Sabendo disso tudo, eu tinha real noção, e eu tenho real noção, que um juiz de direito trabalha muito concentrado num só fato, e pessoas que fazem esse trabalho geralmente não dispõem de muito tempo para outra coisa que não o trabalho. E eu disse a ele: irmão, estou tomando um cuidado para não dizer o nome dele, mas eu disse: irmão, isso seria muito legal, mas feriria o propósito pelo qual eu fui criado. Eu disse a ele: o que nós estamos fazendo aqui? Onde a gente está? Ele disse: nós estamos na igreja. Eu disse: não, nós estamos no seminário. O que a gente está fazendo aqui? Ele disse: eu estou estudando para conhecer mais a Bíblia. Eu disse: não, eu não estou aqui para conhecer mais a Bíblia apenas. Eu estou aqui porque eu tenho uma real noção do meu propósito. E o meu propósito é cuidar de pessoas. O meu propósito é pastorear a igreja de Deus. O meu propósito é adorar o nome do Senhor com os talentos que eu recebi, com os dons que eu recebi, e trazer glória ao nome dele. E eu disse a ele: se eu for um juiz de direito, dificilmente eu vou conseguir cuidar de pessoas. Eu vou cuidar de processos, eu vou cuidar de questões jurídicas, mas não vou ter tempo para tomar café com as pessoas, para ouvir as suas dores, para ouvir as suas felicidades, para pastoreá-las como a Bíblia ensina que devemos pastorear o rebanho de Deus com amor, com lealdade, com fidelidade. Então eu estou usando essa história apenas para trazer uma ilustração de que quando nós entendemos qual é o nosso propósito, todas as propostas que surgem ao nosso redor, sejam elas quais forem, sejam tentadoras quanto sejam, elas não são capazes de nos desviar daquilo que Deus nos criou. Agora, sem um propósito, nós ficamos sem alicerce na vida. Sem propósito, nós não conseguimos fundamentar corretamente as nossas decisões, nós não conseguimos destinar o tempo e empregar os melhores recursos para que a vida faça sentido. E a nossa tendência, então, a partir daí, vai ser sempre aquela de tomar decisões, ou com base nas circunstâncias, ou com base nas pressões do momento, ou a pior delas, com base no nosso humor do dia, né? Então, a grande verdade é que aquele que não conhece o seu propósito, ele tenta realizar além do que deve. Aquele que não conhece o seu propósito, ele tenta fazer além
do que ele foi criado para fazer. E perceba, não se trata aqui de incompetência, não se trata aqui de incapacidade, nem muito menos de limitação. Se trata apenas e tão somente de que quem conhece o seu propósito se concentra em fazer cumprir na sua vida o propósito pelo qual ele foi criado. Agora, quem não consegue estabelecer, ou conhecer, ou viver o seu propósito, ele vai além, está sempre ocupado com muitas coisas, e isso causa estresse, isso causa fadiga, isso gera conflitos internos e até doenças psicossomáticas. Nós vivemos hoje um tempo em que a doença do século é a ansiedade, é a depressão, é um monte de coisa que está acontecendo, está aparecendo hoje aí, está pipocando, igual tiririca, igual erva daninha. E muitos de nós não sabemos por que isso está acontecendo. Isso está acontecendo por vários motivos, é óbvio, mas talvez o mais central, o mais importante deles, ou aquele que mais sustente estas causas, é o excesso de atividades. É o excesso de informação, é o excesso de trabalho. Perceba, quando nós conhecemos o nosso propósito, a gente se concentra naquilo que é importante. E a gente passa então a viver uma vida focado naquilo que Deus nos chamou. Na verdade, é impossível, é desumano, fazer com que as pessoas façam tudo que a gente quer. E tão desumano quanto é eu e você tentarmos fazer tudo o que as pessoas querem que a gente faça. Perceba, há algo importante no tempo. Todos nós dispomos de 24 horas diárias para viver a vida. Dentro dessas 24 horas a gente faz o quê? A gente dorme, a gente come, a gente trabalha, a gente namora, a gente lê, a gente vê TV, a gente faz um monte de coisa dentro dessas 24 horas. Mas a grande verdade é que o seu tempo, o meu tempo, ele é somente suficiente para fazer a vontade de Deus. Porque nós fomos criados, e vamos falar disso daqui a algumas semanas, mas nós fomos criados para a glória de Deus. Nós fomos criados nos decretos eternos de Deus, no conselho eterno de Deus. Eu e você fomos criados, fomos planejados para a glória dEle. Hoje, na abertura do culto, a palavra que foi lida dá conta disso, que nós fomos predestinados desde a eternidade para sermos santos, para sermos irrepreensíveis e para darmos glórias ao nome do Senhor, praticando as obras, as boas obras que Ele nos destinou a fazer. Agora, se nós passarmos a tentar agradar a todos, a fazer o que todo mundo quer, a gente não vai conseguir cumprir o propósito de Deus. Se você não está conseguindo hoje cumprir o propósito de Deus, talvez você até saiba qual é o teu propósito, você sabe qual é o teu chamado, você sabe qual é a tua função no corpo de Cristo, você sabe para que Deus te chamou. Mas talvez você não está conseguindo cumprir cabalmente o seu propósito. Talvez você não esteja fazendo o que você tem que fazer, ou pior até, você está fazendo relaxadamente. Você está fazendo de qualquer jeito. Você está fazendo só para falar que fez. Se isso está acontecendo, significa que você está tentando fazer mais do que Deus pretendia que você fizesse. Se você hoje não está dando conta de fazer aquilo que Deus chamou para fazer, muito provavelmente você está se ocupando com outras coisas e está fazendo mais do que Deus te chamou para fazer. A verdade, então, sobre esta questão é que a vida dirigida por propósito, ela leva a um estilo de vida mais simples, uma agenda mais equilibrada. A Bíblia vai dizer em Provérbios 13, 7,
Lembrando que eu estou usando várias versões, tá? E depois no grupo da igreja, no canal do YouTube, no canal do Facebook da igreja, nós vamos deixar lá os pontos da mensagem, o esboço do sermão, e você vai ter acesso às versões que eu estou utilizando, mas na versão a mensagem, Provérbios 13:7 diz assim: a vida vistosa e arrogante é vida vazia. A vida simples e comum é vida plena. Não sei se você já parou para pensar, para analisar, que você de vez em quando você sai aí de carro, ou você sai a pé, né? Falando para o povo aqui de Pederneiras, falando para o povo aqui do interior, a gente está mais acostumado com isso, mas talvez você está me ouvindo, você está em outro lugar, você está numa grande cidade, num grande centro. Você já percebeu que quando você começa a pegar a estrada, ou que você começa a andar em algum lugar que é mato, floresta, tem árvore, tem barulho de pássaros, tem um ar fresco e gostoso, e aí brota um sentimento no teu coração, uma vontade de falar, eu queria passar uns 2, 3 dias aqui, naquele lugar, quietinho. E aí você começa a pensar nesse friozinho, né? Uma banheirinha, uma lareira, esquentando os pezinhos, comendo um fundi. O que você acha? Coisa boa, não é não? Nós estamos só sonhando que agora não pode viajar para lugar nenhum, né? Mas, para pensar, por que a tua alma anseia por lugares assim, por descanso, por férias? Porque viver no campo, por exemplo, é viver uma vida simples. E a vida simples é uma vida plena. Por que quando a gente pensa numa vida tranquila, isso traz tanta paz no nosso coração? Porque, amados, viver uma vida corrida como a maioria de nós vivemos, isso não é vida. Isso não é vida, isso é uma loucura, onde a gente está igual o cachorro que corre atrás do próprio rabo e não consegue chegar a lugar nenhum. Nós precisamos nos apossar da palavra de Deus, que diz em Isaías capítulo 26, versículo 3, que diz: Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme em Ti, nas pessoas que confiam em Ti. Se nós confiarmos em Deus, se nós depositarmos em Deus toda a nossa esperança, a gente não vai precisar ficar correndo de um lado para o outro, trabalhando igual doido, comendo pão de dores. Porque aos seus amados o Senhor dá enquanto dormem. A gente precisa cumprir o nosso propósito, uma vida mais simples, com menos atividades, mas com mais produtividade para o reino de Deus. Em terceiro lugar, o terceiro privilégio, o terceiro benefício de viver uma vida com propósito é que conhecer o seu propósito direciona a vida. Olha que legal. Conhecer o propósito pelo qual eu e você fomos criados dá direção para a nossa vida. Isso faz então que os seus esforços, as suas energias, todo o teu empenho se concentre naquilo que é de fato importante. Você começa então a fazer com que o teu trabalho seja seletivo, e você passa então a dizer aquela palavra libertadora: não vou fazer, não posso fazer. Não é nada pessoal, não é nada contra você, mas eu não vou fazer. Porque você é ruim, você não vai fazer? Não. Porque você é birrento? Não, você não vai fazer, porque aquilo não faz parte do seu propósito. Você começa a transformar a sua vida numa vida eficiente, porque você consegue selecionar o que de fato importa. Porque escute isso, faz parte da natureza humana caída distrair-se com uma série de outras coisas. Já viu como é que você se perde fácil? Não precisa ir longe. Você fala assim: eu vou dar uma olhadinha só no Facebook. Pronto, passou 1 hora lá. Eu vou dar só uma espiadinha, vai ser dois totozinhos na tela do celular no Instagram. Passou quanto tempo ali? Ou não,
Você fala assim, não, hoje eu vou dormir cedo. Hoje eu vou, 9 horas da noite eu vou para a cama porque eu estou cansado e dormir é importante. Mas aí, dá 15 para as 9, você fala assim, tem 15 minutos antes de eu dormir, deixa eu abrir o YouTube. E dali a pouco você quer descobrir onde estão os buracos negros do universo. Dali a pouco você quer descobrir aquelas coisas que aparecem, né? Você não sabe de onde vem. Você está pesquisando OVNI, você está pesquisando um monte de outras coisas que não faz sentido. E você se distrai com muita facilidade, porque nós somos capazes de fazer isso com muita facilidade. E a gente transforma a nossa vida num jogo de passatempo. Existe um filósofo muito conhecido, Torral. Ele observou que as pessoas vivem ele chama de desespero silencioso. Mas hoje, talvez uma melhor descrição para a frase de Torral é distração sem objetivos. Muitos de nós, a maioria de nós, vive a sua vida distraída e sem objetivos. Porque, na verdade, sem um propósito definido, você vai continuar a alterar os seus rumos. Você vai continuar a mudar de emprego. Você vai continuar alterando seus relacionamentos. Você vai continuar pulando de igreja em igreja. E outras circunstâncias externas na sua vida não vão ter fundamento, não vão ter persistência, porque o problema não está na pessoa ou nas pessoas, o problema não está na igreja, o problema não está necessariamente no trabalho, o problema está em você, que perdeu a esperança da vida porque você não tem propósito. Você não sabe para que você serve. E você fica na esperança de que a mudança de emprego, a mudança de igreja, a mudança de namorada, a mudança de marido, de esposa, vai fazer com que você resolva essa confusão e preencha esse vazio existencial que está corroendo você por dentro. E aí você sempre pensa, não, talvez seja diferente dessa vez. Mas isso não resolve o problema. A falta de foco e de propósito atrapalha fundamentalmente a nossa vida. Muitas pessoas são igual um giroscópio, que gira em todos os sentidos, que vira para todos os lados, que gira até num ritmo frenético, mas jamais chega em algum lugar. A palavra do Senhor vai dizer em Efésios capítulo 5, verso 17, que nós não devemos viver a nossa vida descuidadamente, impensadamente. Paulo diz assim ali, certifique-se de que você compreende o que o mestre quer. Eu pergunto para você hoje à noite, você já conseguiu entender o que o Papai do Céu quer de você? Você já conseguiu entender para que você foi criado? Você já conseguiu entender qual é a tua função, qual é a tua missão na terra? Talvez você não esteja conseguindo entender isso, ou compreender a tua missão, porque você está desfocado. O desfoque de uma imagem se baseia quando você coloca muitas luzes sem foco. Então, por exemplo, para você me enxergar nessa live, para você me enxergar nesse vídeo, tem um trabalho feito por pessoas aqui que pegaram as luzes e direcionaram ela para que a imagem chegasse nítida, clara até você. Por exemplo, com uma lente de aumento, não sei se você já fez essa experiência, eu já fiz muitas vezes quando eu era garoto, uma lupa, você consegue pegar o raio solar e direcionar e focalizar ele num ponto específico, e com aquele ponto você gera calor, e aquele calor gera fogo. Queima a grama, queima o papel que você colocar ali. Numa escala muito maior, quando a luz ainda é mais concentrada, como um raio laser, por exemplo,
consegue-se cortar o aço. Está conseguindo entender? Perceba que não há nada tão potente na vida como uma pessoa direcionada, como uma pessoa focada, que é dirigida pelos propósitos de Deus. Isso é fácil perceber. Através da observação, nós podemos descobrir que os homens e mulheres que mais fizeram história, que mais causaram impacto na história, foram aqueles que se concentraram e focalizaram na sua missão. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele praticamente sozinho evangelizou todo o Império Romano. E qual que era o seu segredo? O segredo dele era uma vida direcionada. A ponto de ele escrever em Filipenses capítulo 3, versículo 13, ele diz assim: eu estou concentrando minhas energias unicamente nisto, esquecendo o que já passou e avançando para o que está à minha frente. Então, se você deseja que a tua vida tenha impacto, se você deseja que a tua vida marque o seu tempo, se você deseja que a sua vida ela cause mudanças expressivas em nome do Senhor Jesus na vida das pessoas, você precisa manter o foco. Deixe de ser inconstante. Deixe de ser uma pessoa que tenta fazer tudo. Faça menos. Faça com qualidade. Corte da tua vida aquilo que não te conduz ao seu propósito. Faça somente aquilo que for mais importante. Perceba, você não deve confundir atividade com produtividade. Porque você pode estar ocupado demais, sem ter um propósito. Paulo diz em Filipenses 3,15, aqueles de nós que almejam tudo que Deus tem para nós, fiquem concentrados neste alvo. Se concentrem naquilo. Em quarto lugar, penúltimo lugar, quarto benefício de nós vivermos uma vida direcionada por propósitos é que conhecer o seu propósito estimula a sua vida. Perceba que o trabalho sem propósito nos esgota, nos drena, faz com que as nossas forças sejam exauridas e acabam, na maioria das vezes, roubando o prazer da vida. É por isso que tem tanta gente hoje querendo ou dando cabo da própria vida. Porque não conseguem se concentrar naquilo que Deus chamou para fazer. E acabam perdendo de vistas o melhor que Deus tem para nós, que é glorificar o nome dEle através da nossa existência. Perceba que o propósito, ele sempre nos conduz ao entusiasmo. Nada traz mais vigor na nossa vida do que um propósito claro. No entanto, a nossa paixão pelas coisas de Deus, a nossa paixão por desenvolver a nossa vida, ela vai se esvaindo quando nos falta propósito. Até mesmo levantar da cama passa a ser um grande desafio. A verdade é que quando nós desenvolvemos a nossa história sem um propósito definido, nós apenas sobrevivemos. Mas quando nós vivemos a nossa vida por um propósito, nós deixamos de sobreviver e de fato passamos a viver. Então, sem propósito na vida, sem missão, sem rumo, nós sobrevivemos. Vamos passando os dias, passam as horas, as noites, e a gente vai tocando um dia após o outro. E não que viver um dia após o outro seja ruim, não, isso é muito bom, desde que nós saibamos qual é o nosso propósito, desde que nós saibamos para onde a gente está caminhando. George Bernard Shaw, ele escreve que esta é
a verdadeira alegria da vida. Olha que legal. A verdadeira alegria da vida, diz Shaw, ser usado por um propósito reconhecido por você mesmo como digno. Ser uma força da natureza, em vez de ser um exaltado egoísta, amontoado de ressentimento e frustrações, sempre reclamando que o mundo não se devota a torná-lo feliz. Então, a verdadeira alegria, segundo Shaw, e de acordo com o que a Bíblia também vem dizendo, é descobrir um propósito, perseguir esse propósito e viver uma vida com significado, gerando significância ao seu redor. Quinto e último lugar, quinto benefício para te ajudar a entender que a vida com propósito é algo muito bom, é que conhecer seu propósito o prepara para a eternidade. Então, em quinto lugar, saber qual é o seu propósito vai te preparar para uma vida na eternidade. Perceba que muitas pessoas estão tentando desenvolver suas vidas de modo a criar um legado, a deixar um legado sobre a terra. Porque o ser humano tem uma necessidade de ser lembrado, o ser humano tem uma necessidade de ser visto, de ser notado. E as pessoas querem uma lembrança de si quando elas partirem desta terra. Agora, perceba, em última instância, o que mais importa na vida não é o que os outros dizem sobre a nossa vida, mas é aquilo que Deus diz sobre nós. O que as pessoas às vezes não percebem é que todas as realizações acabam sendo superadas. Recordes são quebrados, reputações se desvanecem e homenagens são esquecidas. Rick Warren, no seu livro Uma Vida com Propósito, tratando desse tema, ele traz uma ilustração bem interessante. Ele fala de um moço chamado James Dobson. E ele diz que esse moço tinha um sonho. O sonho dele era ser campeão da liga de tênis da instituição que ele estudava. E ele ficou muito orgulhoso quando a academia, a faculdade que ele estudava, colocou num lugar de destaque o troféu que ele havia conquistado. Anos mais tarde, alguém lhe enviou esse troféu pelo correio, porque esse troféu havia sido colocado numa lata de lixo, quando a escola passou por uma reforma. E aí esse jovem, que já não era mais jovem, James Dobson, disse: no devido tempo, todos os seus troféus serão jogados no lixo por alguém. Então, viver apenas para criar um legado na terra é algo muito tacanho, é um objetivo de vida muito pequeno, muito insignificante, porque a utilização mais sábia do nosso tempo, da nossa vida, é construir um legado eterno. A nossa vida precisa necessariamente, se de fato somos cristãos, se de fato temos um pacto de aliança com Deus, ou seja, se de fato fomos salvos, nossa vida precisa apontar para a eternidade. A nossa vida precisa gerar frutos para a eternidade, porque você não foi posto na terra para ser lembrado. Você e eu fomos colocados aqui na terra para estarmos nos preparando para a eternidade. Escute isso. Chegará um dia que eu e você estaremos diante do trono de Deus. E Ele fará uma auditoria na nossa vida. Ele vai escafunchar a nossa história. Vai fazer um exame final antes que eu e você entremos na eternidade. Ah, pastor, de onde você está tirando isso? Romanos 14, versículo 10, a parte B, do versículo 10 até o versículo 12, diz mais ou menos assim, ó. Lembrem-se
cada um de nós estará pessoalmente diante do trono de Deus para ser julgado por Ele. Sim, cada um de nós terá que prestar contas de si mesmo a Deus. Felizmente, então, Deus quer que eu e você passemos nesse teste. Deus, Ele deseja que eu e você sejamos aprovados. Então é por isso que Ele nos passou as perguntas antecipadamente. Deus já colocou nas Escrituras, a partir delas, nós podemos entender e supor que Ele fará pelo menos 2 perguntas fundamentais para nós no dia do julgamento. A primeira delas é: o que você fez com o meu filho Jesus Cristo? Profunda essa pergunta. O que você fez com o meu filho Jesus Cristo? Deus não vai perguntar para você sobre os teus antecedentes religiosos. Deus não vai perguntar para você sobre as questões doutrinárias ou visões doutrinárias que você tem. O único ponto importante vai ser: você aceitou o que o meu filho Jesus Cristo fez por você na cruz do Calvário? E você aprendeu a amá-lo e a obedecê-lo? Porque Jesus disse em João 14: eu sou o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então a primeira pergunta é: o que você fez de Jesus? Ou, no tempo presente, o que você está fazendo com Jesus? A segunda pergunta é: o que você fez com o que eu te dei? Interessante isso, porque o que você faz com a sua vida causa impacto na eternidade. Pastor, você está pregando salvação por obras? É claro que não. Nós só podemos ser salvos pela graça, mediante uma fé que é depositada em Cristo Jesus apenas. Mas a fé que salva é a fé que impulsiona para boas obras. Alguém que não foi salvo pode praticar e pratica boas obras, mas um salvo, efetivamente, pratica boas obras. E o que eu quero dizer com isso? Alguém que pratica boas obras e deposita sua fé nas obras, não vai ser salvo. Mas alguém que foi salvo e pratica boas obras, foi salvo não pelas obras, mas pela fé que foi depositada em Cristo. E essa fé gerou dentro dele um desejo de alcançar pessoas, de abençoar pessoas e de ser relevante no seu tempo. Segunda pergunta: o que você fez com aquilo que eu te dei? O que você fez com a sua vida? E aqui eu quero abrir um parênteses para falar um pouco sobre isso com você, meu irmão, minha irmã. Tem gente que tem uma autoimagem muito destruída, apagada, machucada. Você foi criado, você tem propósito, Deus fez você com um objetivo. Então você serve para muita coisa na obra de Deus. Há um lugar para você no corpo de Cristo. O problema é que às vezes você não está se concentrando naquilo que Deus chamou. E aquilo que Deus chamou para fazer, Ele já te deu capacitação e você é bom nisso. Você é bom em fazer essas coisas. Deus te deu talentos, Deus te deu ferramentas, Ele pôs na tua mão coisas para você usar. Então, exemplo que eu vou te dar: Deus me deu alguns talentos. Eu sou músico, desde a minha infância, estudei música, trabalhei com música, toquei na noite, trabalhei e trabalho ainda com estúdio. Deus me deu o talento da música, Deus me deu habilidade para cantar, Deus me deu habilidades na área do ensino, coisas que eu reconheço na minha vida, para pregar a palavra dEle.
Agora, Deus não me deu habilidade, não me deu corpo, por exemplo, para trabalhar no ministério da dança da igreja. Está me entendendo ou não? Imagina eu, achando que eu sou bom na dança. Entendeu? Ou, por exemplo, Deus não me deu talento para ser ator. Tem gente que gosta de fazer peça na igreja. Com o meu tamanho, se eu pedir para ser o Jesus, por exemplo, porque ninguém deixa a gente ser Jesus, mas se pedirem para mim, aliás, se eu pedir, eu quero ser Jesus, sabe o que eles vão falar para mim? Que a cruz não vai me aguentar. Então, cada um tem uma função no corpo. Eu não sei fazer algumas coisas, mas eu sei fazer outras, e aquelas que eu sei, eu vou usar para a glória de Deus, eu vou empenhar-me na vida de Deus. Todas as dádivas, todos os talentos, todas as oportunidades, toda a energia, todos os relacionamentos e recursos que Deus te deu, você vai ter que prestar contas um dia para Ele. A pergunta Deus vai fazer para você: você gastou tudo isso que eu te dei consigo mesmo? Ou os utilizou para os propósitos que eu lhe dei? Porque às vezes a gente dá o nosso melhor para o trabalho, não é não? A gente dá o melhor para o curso que a gente está fazendo. A gente dá o melhor para aquilo que a gente está fazendo externamente, não que isso não seja bom. E porque damos muito para as coisas da terra, damos o pior para Deus. Damos o que sobra para Deus. Damos aquilo que às vezes está ali, o restinho do restinho, a rapa do tacho, a gente acaba colocando para o Senhor como oferta. E eu preciso, em nome de Jesus, te dizer que se o propósito da vida é glorificar a Deus, que façamos então isso usando aquilo que Ele pôs nas nossas mãos para a glória dEle, para a honra dEle. Preparar você para responder essas duas perguntas: o que você fez com Jesus? E o que você fez com teus dons, teus talentos, tuas habilidades? É o objetivo dessa série de mensagens. Preparar você para que naquele grande dia você tenha uma resposta adequada dentro dos padrões que Deus estabeleceu. E de fato você possa ouvir do Senhor: servo bom e fiel. Entra no gozo, entra na alegria, entra no descanso do teu Senhor. Amém? Eu quero encerrar esta mensagem, este sermão de hoje, orando com você. Porque, amados, nós ingressamos numa série, mergulhamos numa série de estudos e mensagens, mas você também pode ser tentado a não querer seguir adiante. E eu quero orar com você, pedindo que o Pai nos ajude a nos mantermos focados nesta série, porque tem muita coisa que Deus quer ensinar para a gente, e eu tenho certeza que Deus está preparando o seu povo, para que quando a gente volte com os cultos, a gente volte com as portas abertas da igreja, do templo, melhor dizendo, nós tenhamos muita coisa para fazer e muita gente para cuidar, porque cada um de nós vai estar cumprindo o seu propósito. Amém? Feche os teus olhos aí no seu lugar, nós vamos orar em nome de Jesus. Pai, mais uma vez nós pregamos a Tua palavra, falando sobre este tema que é tão importante, uma vida dirigida, uma vida guiada por propósitos. Então, primeiramente, em primeiro lugar, eu peço que o Senhor direcione cada um de nós a descobrir qual é o propósito da vida no Senhor. Para que o Senhor criou a cada um de nós? Se nós já sabemos quais são os propósitos pelos quais o Senhor nos pôs no mundo, que possamos então, como o cinto, uma fivela de um cinto, como algo que se lustra, possamos lustrar muito bem estes propósitos e deixá-los viçosos, bonitos, do ponto de vista do Senhor, para que o Senhor então cada vez mais acrescente bênçãos, direcionamento e relevância na nossa vida para a glória do Teu nome. Senhor, tira da nossa mente
todo e qualquer pensamento que não vem da tua vontade, principalmente aqueles que vêm para nos roubar do estudo da palavra, principalmente aqueles que vêm para nos furtar essa esperança gostosa, essa coisa gostosa de descobrir os segredos de Deus, de descobrir os segredos da vida, porque os segredos da vida se encontram no Senhor. Então nos ajude a concentrar a nossa vida, fazer como causa da nossa vida, descobrir o nosso propósito. E assim então, possamos dar glória ao teu nome. Em nome de Jesus, assim nós oramos, agradecidos. Amém.